Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre doenças autoimunes, eu recebo a reumatologista Eutília Freire, que também é chefe do Serviço de Reumatologia do HU. Primeiro, bom dia, doutora. Bem-vinda, viu, mais uma vez. Bom dia. Aqui é o Mulher Demais. Também ao nosso lado, a gente vai falar sobre doenças raras, né? Estou recebendo o funcionário público Cinides Caldas. Ele que tem uma filha que tem uma doença rara. A gente já vai saber mais sobre a Tay-Sachs. É assim? Falei certo? É, também. Bacana. A pronúncia é Tay-Sachs. 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 Beleza, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto também, mas antes eu queria saber sobre o que é que significa, o que é uma doença autoimune, doutora Eutília? Bom dia, obrigada pelo convite. Foi bom a gente estar nessa interlocução aqui, porque as doenças autoimunes, elas também são doenças raras e pouco reconhecidas. Uma doença autoimune é quando você tem os seus anticorpos, as suas defesas, atacando o seu próprio organismo. E aí existe um leque de doenças de acordo com a característica clínica de cada ataque desse. E é muito importante, a gente já estava conversando sobre isso, que os médicos, eles reconheçam, principalmente esses primeiros sinais e sintomas dessas doenças, para que encaminhem para as pessoas que podem cuidar e podem tratar. Qual é o médico que trata dessas doenças? São várias especialidades, doutora? As doenças autoimunes, elas podem ser sistêmicas, e aí elas atacam qualquer órgão, e quem trata disso é o reumatologista, que no caso é minha especialidade, e elas podem ser específicas, por exemplo, atacar só a tireoide, só o olho, só o fígado, e aí vai para cada especialista dessa área. Mas geralmente quem trata das doenças autoimunes é o reumatologista. Beleza, a gente sabe que às vezes esse assunto é um pouco negligenciado, né? A gente fala menos, até porque eu acho que como são doenças raras, poucas pessoas sabem falar com propriedade sobre esse assunto, né? Quais são as doenças autoimunes? Existem muitas, né? Muitas. Na verdade, existem algumas raras e outras não. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, ela afeta perto de 5% da população. E é uma doença que, se não for tratada, ela vai deformar as suas articulações. Então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico de artrite idiopática da infância ou artrite reumatoide da infância, se ela não for bem cuidada, ela pode ser uma criança que tem alguma deficiência articular. Então, é preciso que exista essa conscientização para que essas doenças sejam diagnosticadas e tratadas pela pessoa que sabe conduzir esse caso. Perfeito. Eu lembro para quem está em casa, né, que esse papo aqui na nossa mesa de café da manhã é nosso. Então você pode encaminhar suas dúvidas. Se tiver algum parente, amigo, você mesmo que sofre, né, de algum tipo de doença rara ou autoimune, você pode mandar a sua experiência e mensagem para a gente pelo WhatsApp, 991050400, para a gente conversar por aqui. Vou passar a fala para o Cinides, que ele, na verdade, é pai da Jade, uma criança que não tem uma doença autoimune, ela tem uma doença rara. Que doença é essa? Fala um pouquinho da experiência de vocês. Bem, bom dia, Bruna. Bom dia, doutora Eutília. Obrigado pelo convite, né, a oportunidade de falar um pouquinho da história de Jade e da luta das famílias, né, diante de um diagnóstico, né. A doença Tay-Sachs, né, é uma doença rara, né, são poucos casos, estima-se que no Brasil existe em torno de 70 casos, né? Não se tem um dado oficial. Eu tive a iniciativa de iniciar recentemente uma pesquisa, né? Eu estou trazendo até alguns dados já, né? Não está concluído ainda, com 31 casos, né? Não só de Tay-Sachs, mas de Sandoff e GM1, né? Que são doenças consideradas primas, né? E a minha filha Jade, ela começou a aparecer os primeiros sintomas com um pouco mais de 4 anos de idade. Não é? Ela tinha sensibilidade ao barulho, né? À luz, e chamou a atenção e tinha uma dificuldade, né? na fala. Procuramos até então, naquela época, pediatras, né? E fono e tal, e eles a princípio acharam que era normal pela idade. Sim. E aí foi passando o tempo e alguns sintomas mais evidentes, né, foram surgindo e decidimos procurar um neuropediatra em Campina Grande e esse neuropediatra deu um pré-diagnóstico de autismo, né? Então já começa daí
não é, uma luta que é em busca de um diagnóstico precoce. Sim. Não é? E no caso da minha filha Jade, esse diagnóstico durou 4 anos para Hoje, sair. então, ela tem? Ela tem 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos de idade. E foram muitos especialistas, né, aqui na Paraíba e em Recife. É uma doença raríssima. Então. E finalmente uma das especialistas em Recife deu um encaminhamento correto, não é, que é de fato procurar uma orientação de um geneticista. Sim. E foi assim que foi feito, né? E é uma luta, porque é uma luta para chegar a um diagnóstico e diante do diagnóstico uma luta, não é, para você encontrar tratamentos, não é? Que ela tenha mais qualidade de vida. Mesmo. Exatamente, profissionais, não é, que tenham a capacidade de orientar você nesse sentido. Essa é a maior dificuldade que as famílias encontram no Brasil e fora do Brasil, porque isso não é um contexto só nosso. Sim. O caso da Jade é bem específico, né, doutora Eutília? A gente está falando aqui, então, sobre doenças autoimunes e doenças raras, como é o caso do Cinides, né, que tem a filha Jade. Algumas doenças autoimunes são raras também ou todas, doutora? Sim. Não, nem todas são raras, mas algumas são raras. Por exemplo, a esclerose sistêmica, a esclerose múltipla. E eu estava conversando com o Cinides aí na frente, que a gente lá no HU está montando uma frente de doenças raras, de médicos e assistente social, pessoas que se identificam e que querem lutar por isso, para que você tenha um encaminhamento mais rápido, um diagnóstico mais rápido, pediatras, e a gente está montando esse grupo de doenças raras. Olhe que na Sociedade Brasileira de Reumatologia, a nível brasileiro, já existe a comissão de doenças raras dentro das doenças autoimunes e, graças a Deus, eu faço parte dessa comissão porque eu estudo uma doença autoimune rara, que é a esclerose sistêmica. Entendi. Então, dentro dessa doença, que é a mais rara de todas, e que é potencialmente fatal e traz muita morbidade, muita deformidade. E é uma doença que, se diagnosticada precocemente, ela tem realmente um outro desfecho. A gente está começando a montar essa equipe, então, dentro do HU, uma subcomissão dentro das doenças autoimunes, que seria das doenças raras como um todo. Então, foi uma felicidade encontrar com ele aqui. Vocês promoveram um bom encontro entre nós. Que bom, é nossa missão também, viu? Doutora Eutília, existe um agente causador das doenças autoimunes? O que é que pode causar essas doenças? É um fator genético? É um fator adquirido ao longo dos anos? O que é que acontece? Então, Bruna, o que une justamente o Tay-Sachs, por exemplo, as nossas doenças é a genética, né? O portador de doença autoimune, ele tem que ter um background, uma predisposição genética. Mutações gênicas fazem com que eles tenham uma resposta imune errada e aí a qualquer desencadeador, qualquer até evento emocional ou evento viral, algum que a gente chama de gatilho externo, sim, pode desencadear, então, essa predisposição que já nasce com o indivíduo. Ele já é geneticamente predisposto a ter essa doença. Perfeito. Por exemplo, um exemplo, explica. Hashimoto, tiroidite de Hashimoto, é uma doença autoimune da tireoide. Nas famílias que têm Hashimoto, geralmente toda a irmandade tem. Então, um irmão, 2, 3, 4, 5, se repete. Tem famílias que eu conheço que todos os irmãos são afetados. Então, realmente é um cunho genético. Agora, existem outros desencadeantes. Entendi. No caso da Jade, Cinides, vocês já conseguiram diagnosticar se foi um fator genético, se foi algo adquirido? Porque você disse que os sintomas só começaram a aparecer de fato a partir dos 4 anos de idade. De fato, a maioria das doenças raras, né, 80% delas são de origem genética. É o caso da Tay-Sachs. Isso se dá a partir do cruzamento de 2 genes defeituosos, né, falando assim de uma forma mais simplória. São 2 genes defeituosos, né, da mãe e do pai, e nesse cruzamento, né, são 2 portadores que têm 25% de chance da criança nascer com a doença. Né? É o caso da Tay-Sachs e de outras doenças de origem genéticas, né? A gente viu aí algumas imagens, eu queria até pedir para a produção para colocar mais uma vez, porque você já adiantou para a gente que está concluindo uma pesquisa com aproximadamente 30 famílias. Isso começou dentro da sua casa, você percebeu a necessidade de construir essa pesquisa com outras pessoas. Explica mais um pouquinho sobre isso. Quando eu me dei, né, tanto eu como a mãe Deise e a mãe de Jade,
diante desse diagnóstico e começamos essa luta, né, em busca de informações, e poucas informações tem, né? Principalmente dos médicos. Os médicos não conhecem, os médicos especialistas, né, tantos e tantos especialistas, foram 4 anos em busca, né, de diagnóstico. E não é só o caso de Jade. Dentro dessa pesquisa que eu iniciei, que não foi concluída ainda, foram 31 famílias, né, pesquisadas, não, ou seja, 31 diagnósticos, em que 55% dessas famílias só encontraram o diagnóstico após 2 anos. Se a gente estender para o caso de Jade, que foram 4 anos de luta, 48,3% só conseguem o diagnóstico após 4 anos de luta, não é? Então se perde muito tempo, né? Porque os médicos, quando se deparam com essa realidade, e eu já escutei de médicos dizer, olha, não somos obrigados a conhecer 8.000 doenças raras. Não são obrigados a conhecer 8.000 doenças raras, mas deveriam conhecer os sintomas dessas doenças. Entendi. Que são muito relacionadas. Se você estudar apenas os sintomas, ele vai estar capacitado, não é? Tanto um ortopedista como um neurologista, um pediatra, quando receber uma criança com dificuldades motoras, cognitivas, né, tem que ter essa, né, de encaminhar para uma orientação genética, não é? Jade passou por tantos e tantos exames, foi ressonância, eletro, exame de sangue, uma tortura, não é? Durante 4 anos. E os médicos encaminhavam para terapias, né? Terapias, fisioterapias, né? Enfim, eu não aceitei essa condição. Por isso que é uma luta constante, né, dessa família. E foi aí que eu comecei a dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Além de todos os cuidados com a minha filha, eu tornei público o caso de Jade. Eu fui para a imprensa, né? Criei o Instagram dela. E com isso, foi possível... o caso de Jade, a pessoa entrar na internet e pesquisar a doença Tay-Sachs, maior, né? Certamente chega no caso de Jade. Então, se criou um laço entre muitas famílias do Brasil. Eu tenho muitos contatos aqui e fora do país. E foi nessa luta. Consegui o ano passado ir para uma conferência na Alemanha. Foi uma luta, era uma conferência das famílias europeias. Então, eu solicitei, a princípio, a minha participação, ela foi negada, porque eu não era europeu, né? Então, eu contra-argumentei e tive a felicidade de, uma semana depois, eles aceitarem a minha participação e eu fui para a Alemanha, né, em busca de informações. Estavam lá reunidos os principais cientistas, né, estudiosos, né, das doenças raras, especificamente da Sandoff e a Tay-Sachs. Eu tive essa oportunidade. E para mim, assim, foi um divisor de águas nessa história. Por quê? Porque eu fui com muita informação para esse encontro. E, de certa forma, voltei frustrado. Foi mesmo? Porque as informações que foram passadas lá, eu já sabia. Não é? E nada de novo, nada que passasse esperança, sabe? E foi aí que eu decidi que o objetivo principal, a partir de agora, porque eu pesquisava muito, eu falava com cientistas, não é? Me comunicava muito com eles, tanto é que Jade faz tratamentos com medicamentos que ainda está em fase de estudos ainda, muito por esse contato, né? E foi na volta que eu priorizei uma coisa, proporcionar qualidade de vida para minha filha, não é? Eu tirei essa coisa de estar, sabe, em contato com cientista e tudo, porque eu sei que o tempo dessas pesquisas não é o tempo da minha filha. Sim. Então eu vou priorizar na qualidade de vida dela e, ao mesmo tempo, entrei nessa luta paralela, né? Hoje eu faço parte do grupo de apoio da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Campina Grande. E é lá que a gente está tendo a oportunidade de encaminhar propostas. Entre elas, uma das principais é a prevenção. Sim. No Brasil, estima-se em 13 milhões de portadores ou doentes em doenças raras. Olha que coisa absurda, 13 milhões. Se não houver um trabalho de prevenção, ou seja, hoje em dia, a doutora pode até falar um pouco mais especificamente sobre essa questão.
Se não houver um trabalho de prevenção entre essa população portadora, não é, daqui a 5, 10 anos, não é, a gente vai ter uma população, renova, né? não é, muito mais doente. Então, são propostas assim que a gente espera, entre elas a criação de um centro especializado aqui na Paraíba, porque a minha filha, ela é acompanhada apesar de ter um plano de saúde, mas ela é acompanhada por especialistas do Centro Raros em Recife. Sim. Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa especificamente, não tem nenhum centro especializado. E nem tampouco um hospital capacitado de receber a minha filha no caso de uma urgência. É um ciclo que exige muito, né, da família, do próprio paciente, dos médicos, especialistas ao redor. Vou pedir licença para vocês agora. Eu vou voltar aqui para o nosso assunto. Lembrando para quem está em casa, né, a gente já recebeu várias perguntas para a senhora, viu, doutora Eutília? 991050400 é o nosso WhatsApp. Estamos falando hoje sobre doenças autoimunes e aqui com o caso do Cinides, da Jade, né, pai da Jade, falando sobre doenças raras também. Uma coisa acaba complementando a outra. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto por aqui. Mas eu volto já, tá? Nas nossas redes sociais muita gente mandou pergunta aí no WhatsApp. Vamos mandar bom dia aqui pra Karina, diz que mora em Tibiri. Há 5 meses descobriu que tem fibromialgia, faz tratamentos com remédios naturais. Ela quer saber se essa doença pode se agravar e quais males ela pode causar. É a Karina. É uma doença autoimune, é uma doença rara? Explica primeiro o que é a fibromialgia, doutora. Bom dia, Karina. Fibromialgia é uma doença onde você tem dor crônica. Ela é uma doença tratada pelo reumatologista. Ainda não tem uma definição de cunho autoimune, mas é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que diagnosticar excluindo outras doenças, né? Inclusive artrite, lúpus, e aí quando você exclui tudo e você tem determinadas características clínicas de dor crônica, você então dá esse diagnóstico. Tem que ser tratada, porque senão evolui com incapacidade, com muita dor, mas existe tratamento eficaz para isso. Ainda bem, então tá respondida aí a pergunta da Karina. Mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, disse que tem 41 anos e aos 28 fez um raio-x da coluna. O resultado foi osteoartrite, que compromete o corpo. Ele ou ela quer saber se essa doença é autoimune e se deforma o corpo. A senhora tem como responder isso pra gente, Sim. doutora? Ela não é uma doença autoimune, a osteoartrite é uma doença degenerativa muito comum na população e ela se beneficia de tratamento e aí eu vou colocar aqui exercício físico. Sim. Então, o exercício físico modifica o rumo dessa doença. Então, a intervenção é essa. Existem medicamentos e aí depende do paciente, mas principalmente a atividade física. Perfeito. Desde os 28 anos, ele tem 41, aí então tem que já tem mudar chão, os hábitos alimentares e de exercício físico. E de atividade física. Com certeza. Aos dois, obrigada pela participação. Cinides, mais saúde para você, para sua família, mais força para você continuar com essa luta, essa iniciativa, que você possa ajudar não somente a Jade, mas outras famílias como você vem fazendo aí, que venham outras propostas, tudo que a gente possa fazer para melhorar a situação, viu? Muito obrigado. Eu só queria deixar aqui o meu carinho para esses profissionais, né? Esses enfermeiros, né? As enfermeiras, terapeutas, que são os nossos anjos da guarda mesmo, né? Atualmente, né? As famílias que se deparam com a realidade dessa sofrem muito com falta de empatia das pessoas, né? Pessoas da família se afastam, amigos se afastam, né? E a gente tem nesses profissionais, não é? A Jade tem a Home Care 24 horas. Então são eles que trazem amor diariamente, traz o carinho, né? E faz a companhia, né? Dos pais, né? Faz essa troca num momento muito difícil, né? Um momento muito difícil. E eu quero deixar esse meu carinho, essa homenagem a esses profissionais. Muito obrigada pela participação, doutora Eutília, muito obrigada também. Lembrando, viu, corre lá no @Correio TV, que a gente tem lá o IGTV. Se você mandou as suas perguntas para o nosso WhatsApp, não esquece não, dá uma passadinha logo depois do Mulher Demais por lá, que aí o pessoal vai dar uma olhadinha nessas dúvidas e quem sabe atender aí a sua, certo? Com uma resposta. Obrigada aos dois. Eu que agradeço. Agradeço essa semana. oportunidade de conhecê-los e a sua oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Gratidão é toda minha. Obrigada mesmo.